Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a este vídeo em que vamos falar sobre autoestima e eu vou começar por ler então uma história elucidativa do que vamos falar sobre hoje. Então, tirem uns minutinhos para estarmos aqui juntos e vamos então começar. Era uma vez uma jovem chamada Lia, que só guardava conchas perfeitas, lisas, simétricas, brilhantes. Um dia, o mar trouxe-lhe uma concha rachada. Ela achou-a feia e tentou rejeitá-la, mas o mar insistia em devolvê-la aos seus pés. Cansada de a ver sempre de volta, Lia levou-a para casa. Ao lavá-la, descobriu que no interior havia pequenas pedras luminosas incrustadas. Só porque a concha estava partida é que a sua beleza secreta pôde ser revelada. Nesse dia, Lia percebeu: eu também sou assim. Parti-me, mas é nas minhas rachaduras que a minha luz brilha. Normalmente acreditamos que precisamos de ser conchas perfeitas para merecer amor, mas o milagre é que é nas nossas rachaduras e nas nossas fendas que se vê a luz da nossa alma. Então é sobre isto que vamos falar hoje, sobre autoestima. E vamos falar sobre a visão energética da autoestima. Vamos começar por falar sobre essência. Se vocês já viram há outros vídeos aqui deste canal, vocês já me viram a falar sobre essência. E eu explico que essência é uma luz interna. Todos temos essência. Há pessoas que têm mais camadas a proteger essa luz e há outras que não têm tantas camadas, então essa luz é mais vibrante ou mais visível energeticamente, ou é mais fácil das outras pessoas sentirem e também é mais fácil daquela pessoa que tem a sua essência ativa de se guiar através daquela luz. Quando nós falamos de essência, de sentimentos, como não são coisas visíveis, são assim coisas que as pessoas estranham um bocadinho, até quando falamos de energia, porque não é algo que ainda nós consigamos ver através dos nossos olhos ou sentir através das nossas mãos. Mas com o passar do tempo, nós vamos vendo que este tipo de coisas são, na verdade, as coisas mais importantes de falarmos, porque nós até podemos ter tudo materialmente, mas depois quando chegamos e atingimos aquilo tudo que nós achávamos que tínhamos que atingir e sentimos um vazio enorme dentro do nosso peito, para que é que tudo aquilo serviu? Então eu acho que a sociedade agora está a começar a entender que há aqui uma parte invisível que nós temos de trabalhar. A parte invisível que eu gosto de falar é a parte da essência. Porquê? Uma pessoa que sabe a sua essência, que sabe, eu digo, que reconhece interiormente a sua essência, que não tem muitas camadas sobre a sua essência e que deixa a essência brilhar, é uma pessoa onde tudo flui. Eu gosto de imaginar a essência como, imaginemos que estamos numa estação de comboio e há vários comboios e há várias linhas de comboio. Quando uma pessoa está a vibrar na sua essência, é como se ela entrasse no comboio certo. E aquele comboio flui e chega onde tem de chegar sem problemas, ou seja, ou uma pessoa que não está na sua essência entra no comboio errado, vai para um destino errado, o comboio avaria. Isto tudo para explicar que quem está na sua essência, tudo flui. A carreira flui, as relações fluem, a felicidade flui, o dinheiro flui, tudo flui, porque a vida é atração de energia. Quando eu estou na minha centelha divina, na minha centelha sagrada, tudo vem, sem ter de forçar. Por isso é que muitas pessoas que falam na parte energética, elas dizem que não é preciso
lutar na vida, forçar as coisas para acontecerem como eu acho que elas devem de acontecer. A vida não funciona assim. A vida funciona por atração. Se eu estou na minha essência, na minha energia, na minha vibração, tudo flui. E o que não fluir não é para mim. E isto é importante de entender. Se há um relacionamento em que eu preciso dar 300% de mim, se há um trabalho em que eu preciso dar 300% de mim, é um trabalho e uma relação em esforço. Tudo o que ocorre em esforço não é alinhado com a nossa essência. Porque quando estamos na nossa essência, claro, temos de fazer ali coisas que às vezes não seria o que nós mais queríamos, do género levantar de manhã é difícil, mas são essas coisinhas pequeninas que não demandam assim tanto esforço como alguém que está constantemente a puxar. Aquilo tenho de dar, aquilo tenho de dar, aquilo tenho de dar. E a pessoa não para pensar, porquê que aquilo tem que dar? O que é que eu sentiria se aquilo não funcionasse? Se aquela relação não funcionasse, se aquele trabalho não funcionasse? O que é que eu iria sentir? Normalmente nós fugimos do que nós não queremos sentir. E por isso é que nós forçamos. Por isso é que nós forçamos aquela relação. Por isso é que nós forçamos aquele trabalho. Por isso é que nós decidimos e forçamos as coisas. Por isso eu hoje quero lhe dizer que não adianta lutar, não adianta forçar. A vida é muito inteligente. Quando nós comemos um alimento, nós comemos o alimento. Nós não estamos ali preocupados. Ai, agora o estômago vai fazer isto, agora o fígado vai fazer isto, agora a vesícula biliar vai fazer isto, o intestino vai fazer isto. Não. Nós simplesmente comemos. Quanto mais saudável nós comemos, melhor vai ser para o nosso sistema corporal. E a vida funciona assim. Quanto mais alinhadas com a nossa essência nós estamos, nós só temos que nos fazer isso, colocar no comboio certo, alinhar-nos com a nossa essência e a vida cuida do resto, como cuida da nossa digestão, do nosso sistema imunitário, de tudo. Ela também funciona assim para as situações da vida. A parte da autoestima, ela é uma a autoestima, é algo natural. O natural não é nós sentirmos ódio por nós ou nós sentirmos rejeição por nós. Isso é algo aprendido. E como é algo aprendido, também pode ser desaprendido. O primeiro fundamento energético acerca da autoestima é que a autoestima não é um processo de reconstrução de uma casa. Nós associamos muito a autoestima como uma casa que foi completamente destruída e agora eu tenho que ir reconstruindo a minha casa. Hoje vamos ver a autoestima de forma diferente. Em vez de olharmos para ela como uma casa que tem de ser reconstruída, nós vamos olhar a autoestima como um processo de acender luzes. Imaginem que nós somos uma casa e nós temos vários departamentos ou vários quartos nessa casa. A autoestima, ou a perda da autoestima, é um processo de ir apagando as luzes nos quartos ou nas zonas da casa. E eu agora vou ler alguns exemplos que é para ser mais fácil de entendermos o que é isto de apagar as luzes da nossa casa. E vocês vão entender perfeitamente. Vamos começar pelo exemplo 1. Imaginem uma menina de 6 anos estava a desenhar uma cidade com casas flutuantes e árvores azuis. Mostrou à professora com um brilho nos olhos.
A professora sorriu sem olhar e disse: Não, querida, as árvores são verdes e as casas não voam. Nesse momento, a menina olhou para o desenho e sentiu vergonha do que antes era alegria. Quando chegou a casa, rasgou o desenho, apagou a luz da criatividade. Um menino de 9 anos chorava porque o seu cão tinha morrido. O pai olhou para ele e disse: Homem que é homem não chora, cresce. O menino engoliu o choro. Nunca mais falou do cão, nem de nada que doesse. Aprendeu a calar-se, a endurecer, a fechar. Apagou a luz da vulnerabilidade. Uma rapariga de 13 anos ria com entusiasmo, com todo o corpo. Um grupo de colegas riu-se dela e disse: És tão estranha, fala mais baixo, pareces tola. Ela encolheu-se. Nunca mais riu daquele jeito. Aprendeu a medir cada gesto, a caber, a ser aceitável. Apagou a luz da espontaneidade. E é assim que nós vamos apagando a luz da nossa casa. Então, a falta de autoestima é nós estarmos numa casa às escuras. Todas as luzes estão apagadas, porque eu fui apagando para caber, para não sentir rejeição, para ser aceite. E agora a luz da nossa casa não existe. Então, o processo da autoestima é ir acendendo cada luz. É eu não tornar a opinião de alguém um julgamento eterno acerca de mim. Porque é cada estranheza nossa que faz a nossa personalidade. Se eu sou uma pessoa sensível, isso faz parte da minha personalidade ou da minha essência. Se eu sou uma pessoa criativa, isso faz parte da minha essência. Se eu sou uma pessoa espontânea, isso faz parte da minha essência e é um quarto da minha casa. E o que nós vemos agora são pessoas com casas completamente às escuras, porque é assim que aquela vila ou aquela sociedade vive. Se a mãe dela apagou todas as luzes para caber porque tinha de ser, a filha também acha que tem que apagar todas as luzes para caber porque tem que ser, porque tem que ser leal à mãe. E vivemos num mundo infeliz, em que ninguém cuida da sua própria casa, ninguém tem as luzes acesas internamente. Vocês também podem estar a pensar, ok, mas como é que se acende as luzes novamente e depois, como é que em cada situação eu posso manter a minha luz ligada? Vamos falar primeiro sobre isso. Eu vou ler aqui outra vez como é que em cada situação estas crianças ou estas adolescentes poderiam manter a luz ligada perante aquela situação. E depois vamos falar de como acender a luz quando já se apagou a luz. Voltando à criança do desenho mágico. Então, a professora disse: as árvores são verdes, as casas não voam. O que é que acontece naturalmente? A criança encolhe, sente vergonha, pensa que o que criou é errado. Qual é a alternativa interna, consciente, vibracional, transformadora? A criança respira fundo e pensa: ela não entendeu. Mas eu entendo. Eu vejo este mundo na minha cabeça e no meu coração. Ele é bonito, ele existe dentro de mim. Eu posso continuar a desenhá-lo mesmo que ela não o veja. Resultado: em vez de apagar a luz, a criança protege a sua chama interna. Ela aprende que a validação externa é boa, mas não é essencial. Ela começa a construir a autoestima como um abrigo interior e não uma vitrine. A alternativa à dor da rejeição não é atacar nem fugir, é permanecer conosco quando uma situação difícil acontece. A autoestima é permanecer, é presença interna, mesmo nas dores.
O menino que chorava pela perda do cão. O pai disse: Homem que é homem não chora. O menino engole as lágrimas, aprende a associar vulnerabilidade à fraqueza e apaga a luz da sua sensibilidade. Qual é a alternativa interna? O que é que ele podia ter dito a si mesmo? Estou triste, porque amei. As minhas lágrimas mostram que o meu coração funciona. Se ele não entende, tudo bem. Eu entendo. Eu sou homem e chorar também é ser homem. Eu posso sentir sem deixar de ser forte. Qual é o resultado interior? Em vez de se abandonar para ser aceite, o menino fica com o seu coração. A vulnerabilidade transforma-se em força emocional. Ele aprende a validar-se mesmo na ausência de apoio. A verdadeira força não é calar o choro, é saber chorar sem nos abandonarmos. E por fim, a adolescente que ria alto demais. O grupo riu-se dela, chamou-a de estranha, de tola. Ela encolheu-se, decidiu não rir mais assim, apagou a luz da sua espontaneidade. Qual é a alternativa interna? Eles não estão prontos para esta alegria, mas eu não vou apagar o que me faz sentir viva. Eu gosto de rir assim. Isto é meu, isto é real. Ser diferente não é um problema, é uma bênção. Qual é o resultado interior? Ela continua a rir, mesmo com medo. Talvez mais secretamente no início, mas sem vergonha. Ela aprende que a sua luz não precisa de ser aprovada para existir. A nossa luz interior não depende da aceitação do mundo. É quando começamos a escolher-nos, mesmo no desconforto. Isto são exemplos de como nós, perante uma situação difícil, conseguiríamos manter a nossa luz acesa em vez de a apagar. É difícil, requer treino, requer muito contacto com as suas emoções e requer permanência ou presença. Porque nós associamos que a autoestima é eu gostar de todas as minhas partes, eu amar-me completamente a 100%. E a autoestima não é isso. A autoestima é ficar no desconforto. É alguma coisa dói-me e eu fico, eu olho para a dor, eu sinto a dor, eu passo pela dor. A autoestima, alguém que tem autoestima é quando algo está ou sente que está errado com ela própria, ela permanece. Então, podem fazer mesmo esta associação que é autoestima é presença minha. Não é gostar de mim a 100% a toda a hora. Não, porque há coisas que nós temos que trabalhar em nós, há coisas que nós não gostamos de nós. Mas a autoestima é presença, é ficar, é sentir, é olhar, é perguntar a nós próprios: quando é que isto começou? Porquê é que eu sou assim comigo? E vocês veem que o corpo responde. Porquê é que porquê é que eu deixei de me rir daquela forma? Olha, foi porque aquela pessoa me disse aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. Ok, então já tenho consciência. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou permanecer. Olha, eu ria-me daquela forma. Aquela pessoa disse-me aquilo. Quando aquela pessoa me disse aquilo, ativou aquilo em mim. Então eu vou passar por sentir aquela dor, porque só passando por uma dor é que nós drenamos a dor. Nós temos a ideia de que se eu deixar de pensar na dor, se eu evitar ir lá àquela zona, ela acaba por passar. E é o oposto. Quando nós temos uma dor que foi ativada e nós tentamos ignorar, distrairmos-nos, tentar pensar noutra coisa, tentar calar o coração com o nosso pensamento, aquilo só se torna mais forte. Então, qual é a alternativa? Senta, sente e chora essa dor. Então, eu ri-me daquela forma, aquela pessoa fez-me ou disse-me aquilo, eu senti aquela dor. Dá um nome à dor, dá uma cor, dá uma intensidade 0 a 10, quanto é que aquilo dói. E sente,
passa por aquele desconforto, limpa energeticamente aquela emoção e aquela sensação do teu coração. Assim, vocês já têm que experimentar o alívio que é depois de um choro. É um alívio, parece que rejuvenescemos. E nós passamos a vida inteira a tentar escapar desta parte do choro, porque foi-nos dito que éramos fracos e vulneráveis e que isso era mau, de alguma forma. Mas experimentem o alívio que é depois de um choro. É uma maravilha. Então, nós passamos anos a fugir de sentir aquela dor. Paramos 2 minutos, sentimos profundamente, aquilo sai do nosso sistema energético e somos novos. Por isso, quem apagou as luzes da sua casa, vamos devagarinho, sem pressa, ligando cada luz. Lembrando, olha, eu era sensível e disseram-me que não podia ser assim. Eu era mais espontânea, disseram-me que eu era desajustada. Comecem a puxar aquelas características da vossa essência. Eu gostava de filmes animados e aos 13 anos disseram que eu era um bebé por ver aquilo. Puxem o desenho animado, vão assistir ao desenho animado. Nada é inadequado. Não tornem uma opinião de uma pessoa um julgamento interno para sempre. Uma opinião é só uma opinião. Se doer, sentimos a dor, drenamos a dor, tiramos o nosso sistema energético e mantemos a luz da nossa casa acesa. Isso é que é autoestima. É presença, é permanecer quando dói e é manter as luzes da nossa casa acesas. Este é um daqueles fundamentos energéticos sobre a autoestima. O outro fundamento energético é nós perdemos a nossa autoestima quando deixamos de olhar para nós como sagrados. Quando o bebê nasce, o bebê considera-se sagrado. Tenho fome, choro. Tenho a fralda suja, choro. Quero colo, choro. Eu sou sagrado e tudo tem que vir até mim. Nós temos isso dentro de nós. Só que aos pouquinhos, nós vamos perdendo esta sensação de eu não sou especial, eu não sou assim tão importante, eu não sou assim tão sagrada, tão intocável. Nós vamos perdendo isto e nós vamos acreditando que nós somos mais uma pessoa no mundo. Temos de ser realistas, a vida é difícil mesmo. A jornada na Terra, ela é difícil, é verdade, porque há coisas que nós temos que tratar dentro de nós. Mas deixar de associar que nós somos sagrados é o descalabro total. Quem associa que não é sagrada, associa que não transporta luz dentro de si. E quem associa que é sagrada, associa que transporta luz dentro de si. Então é mais profundo do que o que nós achamos. O sentir-se sagrada é sentir que eu sou um templo. Esse templo tem que ser bem cuidado. Esse templo só deixa que as pessoas venham cá se portarem bem no templo, se respeitarem o templo. Uma pessoa que se vê como sagrada não deixa qualquer um entrar. Não deixa qualquer um entrar com sapatos até. Existe um respeito, existe uma sensação de preciosidade. Quem perde a autoestima trata o seu templo como der e vier. Podem entrar, toda a gente pode entrar, podem entrar calçados, podem sujar, não precisam de arrumar. E quem se vê como sagrado não se trata assim. Primeiro, só deixa entrar quem vem fazer bem ao templo
só quer o seu templo limpinho e arranjadinho, podes entrar, mas olha, tens que deixar as coisas como estão ou melhores. Se é para vir melhorar este templo, ok. Se não for, não, não és bem-vindo. Então, levem com vocês, não só na parte mental, mas aqui no corpo, tragam para o corpo, tragam para a energia, que a autoestima é, primeiro, acender as luzes da nossa casa, não deixar e não as apagar, e segundo, ver-se como um templo sagrado. Quando vocês trazem isso para a vossa vida, para a vossa energia, para o vosso corpo, vocês vão ver que a autoestima começa a vir. Vocês não vão deixar que qualquer pessoa entre. E mais, vocês não se vão sentir culpadas só porque impuseram ali um limite. Quem não tem uma essência forte é que confunde limites com rejeição. Se eu imponho um limite e aquela pessoa respeita o meu limite, ótimo, continuamos amigos, continuamos a dar-nos bem, continuamos a respeitar o templo de cada um. Mas se eu imponho um limite e aquela pessoa me ataca nesse limite, é, já é um sinal que aquela pessoa não está a respeitar-me e quer invadir o meu templo mais do que eu quero. Então, é deixar essa pessoa ir. Se a culpa vier, é tratar da culpa, é sentar, sentir a culpa, tirar do sistema energético. Porque nós fomos habituados, e pessoalmente habituadas, a ter de ser boas meninas. Ter de deixar, e ser boa menina é deixar os outros fazerem tudo o que eles quiserem ou dizerem o que quiserem. E não é assim que funciona. Quando uma pessoa se vê como sagrada, ela não deixa as outras pessoas dizerem tudo ou fazerem o que quiserem. Há limites. E uma pessoa, para ter uma boa autoestima, precisa de saber o que é um limite. E um limite não é uma rejeição, é uma paragem, é como se fosse uma linha. E quem respeita esse limite pode ficar. Quem não respeita esse limite pode ir e não há problema. Se doer, choramos. Era isso que eu queria falar hoje com vocês. E eu queria vos convidar para me seguirem no Instagram, porque lá falamos deste tipo de coisas também, mas mais frequentemente e mais, ou seja, mais detalhadamente às vezes. Por isso, e lá também podem ter acesso às informações acerca das consultas borealis, que são consultas de modificação energética, porque, como vocês sabem, eu defendo que entender um problema é importante, mas vivenciar a diferença e retirar a energia daquele problema do nosso corpo é o que realmente muda a nossa vida. Por isso, queria-vos convidar a seguirem-me no Instagram, queria-vos convidar a seguirem-me aqui no canal do YouTube, se isto é algo que vocês gostariam de falar, de trabalhar, de estar aqui neste campo energético, e metam um like no vídeo e vemo-nos muito brevemente. Tudo bom.